Eu converso agora com o oncologista clínico da Sociedade Internacional de Urologia e doutor em Oncologia pela USP, Daniel Herschenhorn. Boa tarde, Daniel. Bem-vindo aqui ao Show da Notícia. Boa tarde a todos os ouvintes. Esse é um assunto, doutor, sobre o qual o senhor está, inclusive, coordenando um congresso internacional, e o câncer de próstata vai ser um dos principais temas desse seminário, debatendo, inclusive, tecnologias mais avançadas para o tratamento e diagnóstico da doença. A gente iniciou agora novembro, que é considerado o Novembro Azul. Qual que é a intenção e principal urgência aqui no país em relação a esse assunto? Bom, você tem razão, a gente acabou o congresso agora e estávamos aqui com os melhores especialistas da Harvard Medical School aqui no Rio de Janeiro, e foi muito importante a gente estar sempre trocando essas informações e trocando conhecimento e tentando trazer aqui para o Brasil aquilo que há de mais moderno. Felizmente, quer dizer, os avanços hoje na oncologia, e especialmente no câncer de próstata, têm sido assim, muito grandes, né? Mas toda vez que a gente tem avanços, a gente também tem mais perguntas, mais desafios. E o câncer de próstata, como você mencionou muito bem, ainda é uma doença extremamente frequente, né? É uma doença que afeta quase que em 1 a cada 8 homens, vai afetar praticamente 60%, 70% daqueles homens que chegam aos 80 anos, e ainda é uma doença que mata muito, né? Ela só perde aí para o câncer de pulmão como causa de morte de câncer em homens. Então, assim, existem muitos desafios. O Brasil ainda não é um país onde a prevenção é feita de uma maneira disseminada, a gente ainda não tem essa cultura na maior parte do país nos homens procurarem o urologista precocemente, fazerem exame de toque retal, fazerem o PSA regularmente, e com isso muitos dos pacientes ainda no Brasil são diagnosticados em fases mais tardias da doença, ao contrário do que ocorre em vários países do mundo, como países dos Estados Unidos, países da América do Norte, países da Europa. Isso faz com que as chances de cura, infelizmente, não sejam grandes quando o paciente chega numa fase mais avançada de doença. Pois é, quando a gente tem um problema como esse, mais por preconceito do que por falta de informação mesmo, o que a gente tem que fazer? Esse é um ponto que sempre vem à tona, né? A gente sempre fala desse preconceito, mas a verdade é que a gente não tem nenhum dado para falar desse preconceito, né? Nunca foi medido isso. Né? O que eu acho que existe não é nenhum preconceito. Eu acho que quando as pessoas elas são bem orientadas, elas conseguem realizar os exames necessários. Eu acho que o que falta, na verdade, são duas coisas. É falta de educação, no sentido de educação sobre saúde do homem. Né? Eu acho que os homens não sabem, às vezes, nem o que é a próstata, né? Nem para que serve. E eu acho que falta também o acesso, né? Infelizmente, se a gente fala do Brasil como um todo, e a gente aqui tem uma audiência nacional, o Brasil, de uma maneira global, ele não é um país onde os pacientes têm fácil acesso a um médico especialista, a um médico urologista, né? E quando esse acesso ocorre, você também, muitas vezes, tem várias dificuldades, que podem ser desde você ter um exame de sangue bem interpretado, você ter um exame complementar como um ultrassom ou uma ressonância, que hoje fazem parte da nossa estratégia de acompanhamento de pacientes. Esses exames muitas vezes não estão disponíveis em toda parte do país e nem disponíveis de uma maneira rápida e ágil para que aquele paciente possa ser tratado. E se a gente falar ainda de tratamentos mais complexos, como uma cirurgia, uma radioterapia, uso de hormônios, isso tudo às vezes realmente está um pouco longe da realidade de boa parte da população. A gente tem carência muitas vezes de saúde primária, quanto mais de saúde mais avançada, digamos assim, que precisa de um hospital, muitas vezes um hospital mais complexo, um hospital terciário ou um centro de oncologia e radioterapia mais próximo. Isso a gente está falando somente do sistema público ou a urologia também no Brasil está aquém no sistema privado? Não, eu acho que você tocou num ponto importante, né? A gente tem que separar o Brasil em vários Brasis, né? O Brasil da medicina privada ele é um Brasil diferente, né? Aqueles que têm a oportunidade de ter um plano de saúde, de ter um acesso à rede privada, essas pessoas têm realmente mais facilidade em encontrar um urologista qualificado, encontrar um oncologista, ter acesso a tratamentos. Mas mesmo assim, né, a gente tem que entender hoje que o câncer ele é uma doença que exige uma expertise, exige um grau de qualificação e de complexidade cada vez maior. Então, isso não é dito por mim, isso é dito pelas maiores autoridades mundiais e vários procedimentos hoje, eles são muito diferentes quando realizados, por exemplo, na comunidade, do que quando realizados em hospitais com referência. Então,
cirurgias mais complexas para a próstata, técnicas de radioterapia, o uso de medicamentos de uma forma racional e adequada, tudo isso vai mudar muito se a gente estiver falando de um local que tem grande experiência em tratar pacientes oncológicos, de um local que faz isso de uma maneira ocasional. Então, assim, é importante a gente salientar que o tratamento do câncer ele tem que estar disponível a todos, né? O câncer ele é um problema de saúde pública, né? É uma doença que mata muito, e o câncer de próstata, como a gente salientou, é um problema grave, mas o tratamento ideal que as pessoas devem receber, ele preferencialmente deve ser feito em locais com experiência para tratamento da doença. Uhum. A questão comportamental de educação, que o senhor falou anteriormente, a gente vê, as meninas são educadas e vão ao ginecologista desde cedo, isso faz parte da nossa cultura, o que não acontece com os meninos. A assiduidade nesse especialista deveria ser a mesma em relação aos homens e mulheres? Esse ponto é fundamental, né? Geralmente existe uma cultura no Brasil que as pessoas só vão no médico, pelo menos os homens só vão no médico quando sentem dor, né? Ou quando estão com algum problema muito grave, né? No caso, uma dificuldade para urinar, ou estão urinando muitas vezes à noite, né? Ou tem algum problema de impotência, são motivos frequentes para procurar o médico. Infelizmente, né, o câncer de próstata ele não vai se manifestar de uma maneira precoce através de sintomas. Ou seja, se você quiser diagnosticar um câncer de próstata cedo, onde a chance de cura é maior, você tem que procurar o médico mesmo não tendo sintomas, porque é aí que o diagnóstico vai ser feito de maneira rápida e com chances de cura maior. Aqueles pacientes que procuram o médico somente quando sentem dor, quando têm mais dificuldades, nesse caso a doença em geral já está mais avançada e as chances de cura, as chances de um tratamento mais simples vão reduzindo gradativamente. O homem realmente ele não procura o urologista como a mulher vai ao ginecologista desde o momento da sua menstruação inicial. O que se recomenda normalmente é que os homens procurem o urologista a partir de 50 anos. Essa é a idade que é colocada mundialmente. Isso é certo para todo mundo? Não. Para homens, por exemplo, que têm uma história familiar muito forte. Se eu tenho um pai, um irmão, ou vários parentes que tenham tido câncer de próstata, muitas vezes a gente pede ao paciente que venha mais cedo, que procure o médico mais cedo, geralmente 10 anos antes daquele parente que teve a doença. Se você tem sintomas, quer dizer, se o paciente já tem algum tipo de sintoma urinário, ele também deve procurar mais cedo, independente da idade. O que acontece com o câncer de próstata, e isso é similar ao que acontece em outras doenças, há uma tendência de maior incidência da doença, ou seja, maior número de pacientes com uma idade mais avançada. Ou seja, quanto mais velho eu fico, maior a chance de eu desenvolver, ou melhor, de eu ser diagnosticado com aquela doença. Tanto é que muita gente diz que você não deve perguntar se você vai ter câncer de próstata, deve perguntar quando. Porque se você for viver até os 80, 85 anos, a chance de você ter essa doença é muito grande. Tal a frequência da doença em pacientes de idade mais velha. Então a gente costuma dizer, procure o urologista, procure o médico, ou até um bom clínico geral, um oncologista, a partir dos 50 anos. E realmente o toque retal ele faz parte dessa avaliação médica, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas se eu fizer o exame de sangue não é suficiente? A resposta é não é suficiente. O exame de sangue é um exame complementar, ele não substitui o exame físico. O exame físico é fundamental e ele deve ser feito. O exame de sangue ele complementa aquela avaliação médica que é feita no consultório. As campanhas que existem hoje nos esforços federais são suficientes? Como é que poderia alavancar um pouco mais, na sua opinião? Eu acho que a gente está fazendo isso agora, né? Eu acho que a mídia, né, e a CBN é uma rádio de alcance nacional a várias classes sociais. Eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de conversa franca, de informação às pessoas é a melhor maneira da gente prevenir e orientar as pessoas. Quer dizer, existem sim campanhas, né? Muitas dessas campanhas, infelizmente, têm um caráter um pouco sazonal, né? Elas já aparecem, depois elas vão embora, né? E às vezes depende de programas específicos do governo, mas o câncer de próstata, como o câncer de mama, ou mesmo o câncer de intestino, são tumores que são muito frequentes e que causam perdas de vidas,
causa várias sequelas naquelas pessoas que têm a doença, e isso não deve ser submetido apenas a um momento de campanha. Isso deve ser uma preocupação contínua de qualquer país, e um país como o nosso, que tem um número de vidas enorme perdidas por câncer de próstata, um número de pacientes muito grande diagnosticados com câncer de próstata, a gente tem que entender isso como um problema de saúde pública contínuo, e não simplesmente como algo que é resolvido numa campanha esporádica. No caso, o mês de novembro, que você citou no início da nossa conversa, ele é um mês de alerta, né? Ele é um mês que faz com que as pessoas se lembrem do câncer de próstata, né? A gente teve agora em outubro o chamado Outubro Rosa no mundo inteiro, onde as pessoas recebem esse alerta para o câncer de mama, e em novembro, no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, isso começou, mas isso está se alastrando, e aqui no Brasil a gente está fazendo parte fortemente dessa campanha. A gente tem falado do Novembro Azul, que é para as pessoas lembrarem, e aí não só os homens, mas as suas companheiras, as suas familiares, lembrarem da importância da doença, né? Lembrarem que o câncer de próstata existe, que ele é uma doença frequente, que as pessoas têm que conhecer essa doença, se preocupar com ela, procurar o médico, se informar sobre a doença. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente prevenir, porque aí um bom profissional vai ser capaz de orientar o paciente a respeito do que ele precisa fazer. Existe algum calendário para esse novembro, de eventos mais efetivos? Como é que está isso? Sim, existem várias, digamos assim, manifestações, né, que vão ocorrer no sentido de alerta, né? Uma delas, assim, talvez bem simbólica aqui no Rio de Janeiro, vai ser a iluminação do Cristo Redentor, que vai ocorrer, se não me engano, 16 ou 17 de novembro. Vários monumentos em Brasília têm sido iluminados. No norte do país, no nordeste do país, também tem sido feita uma campanha, distribuição de inúmeros panfletos tem sido feitos em várias localidades, inclusive para populações com menor acesso à saúde, ao menor conhecimento, desde agricultores até ferroviários, enfim, existe todo um projeto de tentar sensibilizar várias classes sociais, vários pontos do país a respeito da doença, através da distribuição de material informativo, pins, iluminação de monumentos e assim por diante. Nos Estados Unidos, isso serve não só como um alerta, né, para a comunidade, para as pessoas se informarem sobre a doença, mas também para levantar fundos para pesquisa contra essas doenças. Então, existe um ganho adicional, que é você propiciar que o dinheiro que venha dessas campanhas gere pesquisas clínicas que possam ajudar pacientes que tenham o diagnóstico, no caso, câncer de mama ou de próstata. No Brasil, a gente está apenas começando, acho que esse é o primeiro ano, e certamente a cada ano isso vai vir aumentando, mas a ideia é que a gente use isso não só para sensibilizar as pessoas, para informar, mas também que no futuro isso sirva, inclusive, para arrecadar fundos que a gente possa utilizar para beneficiar os nossos pacientes que desenvolvem a doença. Exatamente. Dr. Daniel Hershenhorn, oncologista clínico da Sociedade Internacional de Urologia, doutor em oncologia pela USP, falando aqui sobre o câncer de próstata, os avanços da oncologia que são grandes, segundo ele, mas também os desafios. A gente lembra, são muitos casos no país. A gente tem as estimativas aqui do INCA, de que o câncer de próstata lidera o ranking dos mais incidentes em todas as regiões, sem contar os tumores de pele. E o doutor Daniel dizendo aqui que a gente precisa de educação e também acesso, são os principais focos no país hoje a se desenvolver. Daniel Hershenhorn, obrigada pela sua participação aqui no Show da Notícia. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde a todos, um bom final de semana. Agora 4h46, a gente vai para mais um breve intervalo e volta já já.